Angolanos e angolanas, boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Zuela Meu Povo. Hoje é Dia do Pai. Como está? O dia está a correr bem? Já conseguiu falar com o seu pai? Já disse, pai, feliz Dia do Pai? Eu amo-te. Pai. Palavra pequena, mas com um mundo dentro. Hoje é dia de celebrar aquele que constrói em silêncio, que carrega o peso do mundo nos ombros e ainda assim encontra forças para sorrir. Pai é abrigo em dias de tempestade. É conselho firme quando tudo parece confuso. É a mão que guia sem prender. É olhar que protege, sem sufocar. Este é o olhar do Pai. No seu amor, Ele esconde o cansaço. Nos seus gestos simples, é grandeza. E mesmo quando falham as palavras, o seu cuidado fala mais alto. Hoje não é só um dia, não é um simples dia. É sobretudo um lembrete de tudo o que Ele é. Pai é força, exemplo, presença. Feliz Dia Internacional do Pai aos que são, aos que foram e aos que, mesmo à distância, continuam a ser. A Igreja Católica também hoje está a celebrar o dia de São José. São José é o pai adotivo de Jesus Cristo. A todos os fiéis católicos que também estão a celebrar esta data, feliz Dia do Pai. A todos os pais da nossa Angola, feliz Dia do Pai. É certo que pai é pai. Por mais esforço que as mães façam, a presença do pai é sempre importante na vida de um filho, de uma filha. Pai é pai. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Porque ser pai é uma missão nobre, com muitos desafios, mas é uma missão muito nobre. Meus caríssimos colegas, Alexandre, Nelson, feliz Dia do Pai para vocês também. Yaya, toda a gente que está aí que eu ainda não desejei, feliz Dia do Pai, feliz Dia do Pai. Estão todos a responder aqui, obrigado. Pois é, vamos seguir com o nosso programa então. Vamos seguir. Está detido um jovem, João Pinto, que se fazia passar por agente do Serviço de Investigação Criminal. João Pinto foi detido num bar do bairro Prenda, em Luanda. Nós vamos acompanhar esta história agora. Veja-nos ela, porque começamos assim no Dia do Pai com assuntos sérios. Zuela. Na altura, o caso não teve um desfecho mais grave. João Pinto foi apenas expulso da formação do SIC após este ter apresentado documentos falsos ao longo da ação formativa. Não, estive no centro quando havia a abertura do curso da Damba. Estive lá, só que depois os documentos não haviam chegado ainda lá, então tive que voltar para Luanda. O curso havia terminado e fiz um requerimento da entrada lá à Direção-Geral, na área do DIC, que é para... Tenho ido lá assinar, que é para ser chamado, que é para o ingresso. O ingresso no caso ao SIC? Sim. Por que razão é que não esperou este processo e acabou por entrar por esta via? E uma via que, segundo você, a pior via que você tomou. Por que não esperou? Na verdade não sei, acho que é a ansiedade. Até aí, tudo parecia resolvido. Mas o que parecia ser o fim foi apenas um início de uma nova história. Segundo informações apuradas pelo Zuela Meu Povo, o mesmo voltou a protagonizar um novo episódio, desta vez ainda mais surpreendente. João Pinto terá encontrado na via pública um passe do Serviço de Investigação Criminal. Em vez de entregar às autoridades, decidiu alterar o documento. Colocou a sua própria fotografia, modificou o tipo de letra e chegou até a alterar a patente.
Durante cerca de 5 anos, o suspeito terá vivido como um falso agente do SIC, enganando quem cruzava o seu caminho. Eu tinha, mas não exibi. Hoje me pergunto, hoje também faço a mesma pergunta. Sinto muito mal, triste, e estou arrependido pelo sucedido. Minha família está muito triste com a situação, os meus filhos. Há tempos procurei formas de entrar em contato para pedir algumas coisas. E quem atendeu o telefone foi o meu filho e não foi. Perguntou-me, papá, se vou trazer alguma coisa. Papá vai trazer bolacha e fiquei sem forças. Só disse, papá, a qualquer momento vai chegar em casa. Sinto-me arrependido por isso. Declarações que levantam ainda mais dúvidas sobre reais motivações do ato. Para esclarecer o caso, a nossa equipa de reportagem ouviu o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Efetivou-se a detenção do cidadão de 37 anos de idade, cidadão sem ocupação, por ter sido encontrado em sua posse um passe do SIC com as mesmas características de uso pessoal do SIC geral. Dizer que este mesmo elemento tem exibido este passe para os locais onde ele passa, como badas de rua e quando é interpelado pelos órgãos de polícia, no sentido de auto-escudar-se com este mesmo passe. Portanto, foi feito, os populares encontraram o passe deste cidadão na via pública e pegaram o passe e levaram para uma esquadra de polícia no bairro de Prenda. E através dos contactos de telefone, estava o passe, estava o bilhete de identidade dentro da sua carteira e foi então, ligou-se para o mesmo indivíduo e quando compareceu o nosso pessoal, os nossos operacionais já se encontravam na esquadra e constataram então que o passe era um passe falsificado. Portanto, aferiu-se que este elemento teve acesso a este passe, segundo o mesmo diz que achou o passe na rua, é o passe de um primeiro subchefe do SIC, e dirigiu-se então a um cyber, no sentido, escaneou o passe e colocou então o seu nome como se de efetivo do SIC se tratasse. Portanto, dizer que este elemento, como agravante, frequentou o curso básico do Serviço de Investigação Criminal no Centro de Formação de Instrução na Damba, na província de Malange, durante um período de 2 meses, no ano 2023, e foi detido em plena parada, por ter sido descoberto na falsificação de documentos que deram acesso à sua entrada para frequentar este curso. Portanto, foi detido em Malange, esteve detido, depois foi transferido para aqui para Luanda e foi então colocado sob o termo de identidade de residência. E não contente com isso, então voltou novamente a cometer este crime. O caso levanta questões sobre a segurança documental e o controlo institucional, numa altura em que a Polícia Nacional reforça o combate a práticas fraudulentas. João Pinto encontra-se agora sob custódia da Polícia Nacional, enquanto decorrem as investigações. É muita ousadia. Muita ousadia. O João Pinto, de facto, estava ou tinha recebido formação. Tinha recebido uma formação, mas que não deu sequência, não chegou a terminar esta formação do SIC, porque já estava envolvido, na altura da formação mesmo, já estava envolvido em práticas indecorosas. Ele já estava a fazer, nesta altura, coisas erradas. Foi por isso mesmo que ele não foi admitido no Serviço de Investigação Criminal. Chumbou-se imediatamente o processo do camarada. Não sei o que aconteceu, porque cargas d'água ele decidiu fazer isto. Lá ele forjou o passe e ia apresentando-se como agente do SIC. O que ele fez durante esse processo em que ele apresentou-se ou apresentava-se como
funcionário desta instituição? O que é que ele chegou a fazer? Até que ponto está esta investigação? Porque precisamos de ter também estes dados, precisamos compreender esta situação. Faltam dados nesta história. Há perguntas que precisam ser respondidas. Mas de si que não é tudo. O mesmo Serviço de Investigação Criminal deteve, ainda em Luanda, um cidadão de 19 anos de idade acusado de ter matado com uma arma branca, aqui uma katana para entendermos, um jovem futebolista de 20 anos de idade no bairro do Prenda. Vamos novamente ao SIC e acompanhar esta história agora, contada pelo Júlio dos Santos. Zuela. O caso remonta ao passado dia 4 de março, quando 2 grupos de jovens protagonizavam uma violenta luta com recurso a katanas. Em meio ao confronto, um homem que nada tinha a ver com a desordem acabou por ser fatalmente atingido. A vítima era tio de um dos jovens envolvidos que se encontrava apenas no local sem participar da rixa, quando foi surpreendida com uma katana na cabeça e perdeu a vida quando estava a ser levada para uma unidade hospitalar de Luanda. O acusado, Antônio Gaspar, morador do bairro Prenda, mais conhecido por Toy Capa, de 19 anos de idade, já está detido e confessou o crime. Era só luta de 2 pessoas. O sobrinho do jovem como amigo. Eles lutaram eles 2 noutra rua. Quando ele viu que não estava aguentando lutar, ele pegou, foi chamar os amigos dele. Os amigos dele todos vieram com a katana. Eles deram corrida no homem que estava a lutar com ele sozinho. Depois dali eles nos viram que nós estávamos sentados no bar. Eles se incentivaram, falaram, esse também são amigos deles, estávamos a desalejar. Pegamos nós todos também, como vemos, vamos desalejar, corremos. Mas o vovô lá que foi ferido não estava na luta, estava dentro da casa da tia dele. Nós todos pegamos, corremos, fomos até na rua da 8ª, se escondemos ali até que eles foram embora. Nós voltamos a reclamar na mãe, porque no domingo, no primeiro dia que aconteceu a luta, para na mãe. Na vez dele, vocês acudiram, mas na nossa vez, não nos acudiram. Se fosse para isso, também querem que nos acudir. Dali, nós pegamos o tia do vovô lá e disse, Celso, sai fora, pega, vai já agora na tua casa. Sobe agora no Bangassumo. E tia Melita nos disse, vocês todos que estão aqui, se separam já, vão já para casa. Nós se separamos, fomos para casa, só subiu primeiro, que é o vovô lá. Veio mais jovem, me chamar, o vovô lá estão lhe matar ali, o vovô lá agarraram naquele meio, vão lhe matar ali. Nós todos pegamos com a katana, fomos lá, nós encontramos o vovô lá no chão, eles alejarem, atiraram a katana nova do saco. Ele estava de lado também, só estava a assistir. Porque eles viram mais de 50 pessoas ali, mais de 25. Eles viram uma população. Eles lá no nosso bairro já têm luta com um grupo diferente. A família da vítima está devastada, sem forças para lidar com a perda. Os familiares clamam apenas por justiça. Eu eduquei meu filho com arroz, sem peixe, porque aparecer como. É filho de um pobre, como. Aparecer coisa grande, podemos comer, excessivamente assim. Não ele tirar a minha vida, esse me tirou a minha vida. Tirou a minha vida. Tirou a minha vida. O que é que a mãe nesse momento quer que aconteça? O que eu quero é justiça, pai. Quero a justiça do meu filho. Quero a justiça do meu filho. O meu filho não é cabrito que vai servir para comer, não. Essa carne deveria trazer na mãe dele. Ou ele próprio para comer, que ele matou o cabrito. Meu filho nunca foi cabrito. Bem, para ser sincera, eu sinto que tenho uma faca no coração e eu preciso que alguém ajude-me a puxar. Está a ser difícil. Desde o dia 3 do seu passamento físico, que deram a notícia, eu não estava a acreditar, só comecei a acreditar no dia de ontem, quando alguém ligou para mim, que tinha que fazer a entrega de algo, e eu disse que não estou disponível para ir pegar, e disse ela, liga então naquele teu irmão tático, ágil, e eu teve um silêncio, e eu disse,
o meu irmão já não faz parte do mundo dos vivos, que até a pessoa admirou. Daí mesmo que eu descobri que o meu irmão já é falecido, lá dói-me muito. Porque ele vem a seguir de mim, ele é o caçula da minha mãe, era alguém que dou muito. Qualquer coisa que a minha mãe precisar, ele atendia, se não for do bolso, se ele não conseguir dar, ligava para mim e eu faria o mesmo. Desde pequeno, 10 anos de idade, que a minha mãe acordava 4 horas para ir levar o meu irmão nos ambadores à espera do autocarro, às vezes atrasavam, tinha que ir para o Miluna correr, minha mãe com ele. Ele treinava na AFA e já nos sustentava, porque a AFA dava um cartão para levantamento de compras, 12 horas também tinham que levantar frutas, outras coisas mais. Mas desde que descobriram que ele tinha filho, depois rescindiram o contrato, foi pelo 1º de agosto, para o ASA. ASA, e atualmente o miúdo estava a fazer jogos no Paz Flore, com os comandantes, jogava com os homens do SIC, na rádio, no campo Bernardo Berenguel, se eu não estou em erro, jogava com os homens bancários do BFA, BIC. E atualmente ele é do Simeone Futebol Clube. Apesar do que o ano passado fez um autogolaço, fez parte da Taça Gil Gomes pela Rua C, mas atualmente ele é da equipa Futebol Clube Simeone Mukuni. Mas o Simeone chora, o Simeone tiveram um jogo das velhas guardas, tiveram que perder porque não estavam com a cabeça. Era um menino que dava muito, era o titular da equipa, alguém que mobilizava, que passava a casa a recolher jogadores. Dói-me muito. Eu estou imaginando como é que será o Simeone ser o meu irmão. Será que eu vou chegar até o lote novo? Eu sou dirigente da equipa do Simeone. Eu sou dirigente da equipa em que o meu irmão pertencia. Eu também sou feirante, também vendo lá. O meu irmão 5 horas já me meteu à bancada. Como é que será? O Gira Prenda começa já o próximo mês em abril. Como é que será? Será que eu vou ter aquela força de chegar até lá? Toda essa equipa do Gira Prenda chora, Simeone chora, Misto dos Cotas chora, meu irmão. Infelizmente, o Carlos Bumba já não vai voltar. Infelizmente, ele já não volta. Eu já fui assaltado. Todos nós aqui já fomos assaltados. Você aí em casa, de certeza que também já foi assaltado. Depois do assalto, a sensação que vivemos é de impotência. Nós nos sentimos impotentes, porque alguém levou o nosso pertence ou os nossos pertences e nós não conseguimos fazer nada para impedir. Nós nos sentimos inválidos. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque nós vamos muitas vezes acompanhar a apresentação destes casos e nota-se nas famílias este mesmo olhar, o olhar de impotência, o olhar de não poder fazer nada. Dói. O Carlos tinha o sonho de ser jogador. Ele estava a preparar-se para ser titular de uma dessas grandes equipas do nosso Girabola. Mas, infelizmente, o Carlos foi-se. Pedimos justiça apenas. Que se faça justiça. E a família do Carlos, Deus é maior. Deus não falha. Ele é que faz a verdadeira justiça. Agora, vamos falar do caso de uma adolescente de 16 anos que terá roubado joias da sua tia para, posteriormente, entregar a uma rede de criminosos. Acompanhe agora esta história no Zuela, meu povo. Zuela. Lúcia Costa é uma cidadã que reside na centralidade do Quilamba. Acabou por viver durante anos com a sua sobrinha, a quem a acolheu ainda em tenra idade, quando esta tinha apenas 11 anos. O que era um gesto de amor e responsabilidade transformou-se num verdadeiro pesadelo. Segundo conta,
5 anos depois, a jovem começou a apresentar comportamentos estranhos. Pequenos desaparecimentos dentro de casa levantaram suspeitas, até que a verdade veio à tona. Foi dentro de casa, uma sobrinha que via dentro de casa sabia onde as coisas estavam colocadas e foi aliciada por uns jovens e foi retirando peça por peça, assim posso dizer. E tomamos conhecimento na segunda-feira, o pai queria usar as coisas e notamos que as coisas não estavam no sítio. A primeira suspeita era ela, porque por ser a mais nova de casa, então a suspeita era ela mesmo, adolescente. Sem outra alternativa, Lúcia decidiu recorrer às autoridades. O caso foi encaminhado ao Comando Municipal do DIP, que deu início às investigações. E foi graças à denúncia que os bens foram recuperados. Conversamos com ela, não aceitou, chamamos a polícia e ela confessou à polícia que de facto estava a mexer desde outubro. A menina foi aliciada e depois entrou na rede, né? Ela foi tirando e já tinha os seus compradores, que são pessoas daqui da nossa centralidade, e essas pessoas depois vendiam para os, como é que eu posso dizer, os testas, os cabeçalhos da rede. Casos como estes mostram que, independentemente do grau de parentesco, a denúncia continua a ser a principal arma no combate à criminalidade. Lúcia Costa deixa um apelo claro à sociedade. Sim, a Polícia Nacional de facto está fazendo um excelente trabalho, mas apelo aos municípios de Quilamba que façam participação e façam acompanhamento. No meu caso, eu fiz participação e fiz acompanhamento e consegui rever as minhas coisas. A Polícia Nacional reforça a importância da colaboração dos cidadãos no combate à criminalidade. Pois é, não interessa quem são as pessoas, devemos sempre denunciar, devemos fazer chegar a informação às autoridades. Menor de idade, roubava as coisas de casa, joias e vendia a uma rede criminosa ou de criminosos. Ouro. E aqui algo. Está aqui mascote e estou a comprar. Ouro, estou a comprar. Ninguém quer saber onde é que este ouro vai parar e onde é que este ouro sai. E os assaltos de roubos de ouros, de joias, aumentaram na nossa cidade. E todos os dias estes camaradas estão nos mercados a comprarem ouro. Vamos prestar atenção a esta situação, se faz favor. E voltamos ao DIP. Mais de 5 casos de crimes cujos presumíveis autores foram detidos. Foram registados e apresentados pela Direção de Investigação de Ilícitos Penais, hoje, na centralidade do Quilamba. Vamos acompanhar mais uma matéria do Júlio dos Santos. Zuela. A luta contra a criminalidade ganha mais um capítulo. Foram apresentados esta manhã vários cidadãos supostamente envolvidos em uma rede de crimes que vinha aterrorizando moradores em diferentes pontos da cidade de Luanda, com destaque para os municípios do Kazenga e Quilamba. Esta é uma operação que podemos de antemão considerar muito positiva. Nós, no âmbito do nosso trabalho de investigação criminal, recebemos muitas denúncias, muitas participações de crimes nos nossos piquetes. A partir daí desencadeamos ações de investigação no sentido de esclarecermos. São casos de crimes de roubos, crimes de furto, crime de ofensas graves à integridade física, homicídios. Tudo isso nós recebemos e claro que nós tínhamos de dar alguma resposta. Foi nesse sentido que a nossa conclusão terminou em esclarecimento de 3 crimes de homicídios. Um que ocorreu no município do Kazenga, onde um grupo de indivíduos introduziu-se numa residência no bairro da BCA e de lá roubaram vários haveres e ainda dispararam mortalmente contra o proprietário da residência de 62 anos de idade.
e também outro caso de um homicídio que ocorreu no município do Quilamba, na zona do Mukula, Angola, onde um grupo de marginais introduziu-se numa residência, assaltaram bens e valores monetários, dispararam contra a senhora, a dona de casa, causando assim ofensa grave à integridade física da senhora, e o marido, ao ver a mulher que tinha sido alvejada, reagiu. Em função daquela reação, também dispararam contra ele, porque ainda tirou a máscara que continha, ou que estava a utilizar um dos marginais, e esta máscara permitiu que ele visse o rosto do cidadão. No entanto, a partir deste momento, o indivíduo empunhou a arma de fogo e efetuou 2 disparos contra o senhor, um no abdômen e o outro no ombro, que infelizmente também acabou por levar a vida do cidadão de 59 anos de idade, e disparou contra a mulher do senhor, que ainda continua em tratamento médico, de 47 anos de idade. Despoletamos ações de investigação no sentido de podermos ver esclarecido essa ação. Foi possível a detenção de um dos indivíduos envolvidos nesta ação, que também já está detido. A nossa ação de investigação continua a ser desenvolvida para então melhor esclarecimento. E também a detenção de uma cidadã que ocorreu no município do Kazenga, no bairro Kazenga Popular. Durante a noite houve uma briga, um desentendimento entre ela e o esposo. A cidadã tem 31 anos de idade, o esposo tem 40 anos de idade. E na sequência desta ação, no dia seguinte, fomos comunicados que havia um cidadão deitado no interior da sua residência. Quando chegamos, já era sem vida. No entanto, detivemos também a cidadã de 31 anos de idade, que é a sua esposa. De acordo com o DIP, foram também detidos elementos do grupo denominado Os Popolas, no município do Kazenga, que praticavam várias rixas e roubos de materiais de construção, eletrodomésticos, viaturas, motos, bens estes que, em muitos casos, eram posteriormente comercializados de forma ilegal. Também tivemos um trabalho de desmantelamento de uma associação criminosa, que são os Popolas, no município do Kazenga, na zona da Rua dos Candeeiros, no Asa Branca, que tiram a paz naquela comunidade. Nós ouvimos várias declarações de populares residentes daquela zona por insegurança, então deslocamos-nos para aquele ponto. Por via do DIP do município do Kazenga, foram detidos 2 elementos integrantes da associação criminosa. A polícia reforça o apelo à colaboração da população, denunciando quaisquer atos suspeitos como forma de travar a onda de criminalidade e promover maior segurança nas comunidades. Exatamente. É exatamente isto que acabamos de ver. A polícia está a intervir. O Kazenga voltou a estar na boca do povo. Os grupos de rixas continuam a crescer no Kazenga. Mas ainda bem que a polícia está aí. O outro assunto é o da mulher que, infelizmente, tirou a vida do seu esposo. Um assunto que nós passamos ontem. E hoje a polícia apresentou este assunto. Esta mulher já está detida. Ainda bem, é lá onde deve estar quando se cometem crimes como estes. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Mas não saia daí porque eu tenho algo para lhe comunicar. Então, até já. Papá, busquei toda a minha inspiração. Hoje é dia do pai. Continuamos a celebrar os pais da nossa Angola, os pais da nossa vida. A todos os pais, mais uma vez, feliz Dia Internacional do Pai. Olha, o nosso WhatsApp para fazer denúncias, para comunicar o que está a acontecer no seu bairro é o 924 36 36 86. Amanhã, sexta-feira, nós cá estaremos para atender toda a gente que vir ao Zuela, fazer um pedido, fazer uma denúncia, reportar uma situação. É amanhã. Nós, a partir das 8 horas, estaremos aqui. Terminamos às 12. Por favor, chegue cedo. Chegue cedo.
E mais, nós estamos nas redes sociais. A Rede Girassol é uma multiplataforma. Somos o canal 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Nas redes sociais é só escrever Rede Girassol Angola e vai encontrar tudo, absolutamente tudo sobre nós. Vamos seguir com o nosso programa. Vários crimes foram esclarecidos no município do Kazenga, após a detenção de vários cidadãos. Dentre eles, destaca-se o caso da mulher que furou o olho de uma amiga e do assassinato de um ancião. São vários os casos, uns mais badalados que os outros. Liliana Vitor, é para Zuelar. Zuela. Segundo informações dadas pela primeira mulher do malogrado, a suposta acusada era apenas uma amante que exigia dinheiro para pagar a renda. Entretanto, depois de várias investigações, a Polícia Nacional já deteve a principal suspeita, mas a mesma nega todas as acusações. Nós discutimos com o marido, lutamos, mas eu não deu de Mateus. Ele se trancou dentro de casa, se fechou, começou a estragar tudo de casa. Eu estava lá fora com a vizinha. Quando estava a cair chuva, a vizinha começou a entrar cada pessoa. A vizinha começou a entrar cada pessoa na casa dele. Eu também peguei meu filho, fomos dormir na vizinha, outra vizinha lá fora do quintal. De manhã acorda, vem, bate porta, ninguém não está respondendo. A minha vizinha também estávamos juntos, me ajudaram a abrir a janela, partimos um furo pequeno, abrir uma janela de Mateus. Não posso matar do meu marido, não lhe dei com Mateus. Eu não lhe bateu com nada, só lhe atirei pedra, aquela pedra também não lhe tocou. Tem vizinha, tem testemunho que vão vir testemunhar. Ele morreu como? Eu não sei, eu dormi fora de casa com o filho, ele se trancou dentro de casa, começou a estragar tudo. Eu com o vizinho fora, quando estava a cair chuva, foi dormir fora de casa com o meu filho. De manhã eu vi bater porta, ninguém não está a responder, foi estragar já, nem mesmo sabe. Eu não lhe dei com o Mateus na cabeça, não lhe dei com o Mateus na cabeça, tínhamos com o vizinho para vir testemunhar. Nós passamos ontem este assunto. Passamos ontem. E hoje a polícia já apresentou a mulher. Falamos também da jovem que furou o olho da outra jovem no Kazenga, por ciúme. Por ciúme. A outra jovem, a Paulina, corre o risco de perder a visão do olho esquerdo. Mas o DIP já apresentou a jovem que fez isso. Nós ainda vamos acompanhar esta matéria ao longo desta edição do programa Zuela Meu Povo. Agora, tendo em conta os constantes acidentes nas vias que ligam Luanda ao interior do país, cidadãos ouvidos pela Rede Girassol nesta terça-feira defendem a adoção urgente de medidas concretas para travar esta situação. Entre as principais propostas está um reforço do policiamento e o aumento da fiscalização ao longo das estradas para reduzir a sinistralidade e garantir maior segurança rodoviária. Tem sim de se melhorar esta questão. Vamos acompanhar o que é que disseram os nossos telespectadores. Joela. Italvino é motorista há 23 anos e percorre a Estrada Nacional número 100 todos os dias para trabalhar. Defende o reforço do policiamento nas estradas que ligam o interior do país, sobretudo nos troços considerados mais críticos, para travar as constantes sinistralidades rodoviárias. Eu acho que nós devemos ter mais postos policiais, operação mesmo zero, bafômetros, por aí fora. Muitas das vezes o cansaço em si, as pessoas que andam durante a noite, sono. Se a gente ter vários postos policiais, eu acho que havíamos de melhorar aí o nível de acidentes. O sentimento de preocupação e olhar para soluções a serem implementadas vêm de agricultores como o Tomé,
que apela para uma maior atenção dos condutores. Na via pública, é de nós termos, principalmente os condutores, né? Ter aquela prudência da estrada, diminuir a velocidade e ver o sítio da estrada onde estamos. É pela primeira vez que estás nessa via, você não pode andar com uma velocidade longa, sim. Tem que diminuir a velocidade e respeitar as curvas. Tendo em conta o acidente decorrido neste fim de semana, à madrugada, e que vitimou várias pessoas, Eusébio e Calei defendem medidas que passam pela manutenção das estradas e iluminação das mesmas. Primeiramente, devemos verificar devidamente os nossos asfaltos, que é a nossa via rodoviária, não é? De modo em que iluminações suficientes nas estradas, por acaso, não é? E outra, nós como condutor devemos ter mais prudência também no ato da condução. Devemos ter responsabilidade, que estamos a levar vidas e não podemos exceder uma velocidade acima dos 100 nesse caso, né? A princípio é mesmo cada vez mais inspecionar as estradas e por outra é os motoristas. É importante haver cada vez mais fiscalização nos nossos motoristas, porque é sabido que muitos dos nossos motoristas fazem consumo de bebidas alcoólicas, se assim estou certo, e muitas das vezes não são fiscalizados. Por seu turno, Jackson, agrônomo de profissão, lamenta as vidas perdidas nas estradas, sobretudo as que ligam o interior do país, e apela igualmente para um maior controle. É um caso calamitoso que tem acontecido ultimamente, tem acontecido inúmeras vezes, e é chocante porque vê-se que o número de acidentes na Estrada Nacional 100 tem aumentado desmesuradamente. Isso vitimando muita gente. Eu, pelo menos, sou usuário dessa estrada, estou sempre a fazer o vai-vem, Luanda-Sumbe. E fica um pouco também assustador do nosso lado, porque a gente está a perder muita gente, mas acabam ficando com sono, ou fazer uma rotina para ver se a pessoa está otimamente bem para dirigir e levar vidas. O grito de socorro é claro. Mais postos policiais e os homens que têm os corrais aí à beira da estrada, né? Digo aqui assim no Pedro Calé, saída de Porto Ambuim, aqui depois de Cabo Ledo, que são os homens que trazem os seus animais lá do Lubango, da Matala, e vêm fazer o pasto cá. Ali não tem um curral fixo, ali ficam lá abandonados para poderem fazer o seu pasto. Mas quero que com aí mais uns 3 postos policiais durante a via e exigir mesmo usar o bafômetro para ir fora. Eu acho que havia de minimizar, sim senhora. Exatamente. De facto, iria minimizar o índice elevado de sinistralidade rodoviária no nosso país. Iria, verdadeiramente. Mas a outra verdade é que já existe, de alguma forma, este controlo por parte da polícia. Precisamos reforçar. Precisamos reforçar para acabar com os acidentes. Mas nós também só vamos acabar com os acidentes quando mudarmos a nossa mentalidade. Caro motorista, se estiver cansado, não conduza. Diga ao seu chefe, não estou bem para conduzir. Já trabalhei de manhã, já fiz 2 viagens, estou mesmo cansado, preciso descansar. Não conduza alcoolizado. Não está só a levar a sua vida, está a levar outras vidas também nesta viatura. Tenha a responsabilidade. Aquilo que eu aqui prefiro chamar de responsabilidade nas estradas, responsabilidade rodoviária. Por favor mesmo. Está a viralizar nas redes sociais a detenção de bandidos suspeitos do crime de rapto, aqui na Camama, em Luanda. A polícia ainda não se pronunciou oficialmente sobre este caso, mas a verdade é que está sob investigação. Mas o vídeo registrado
das 14 horas de ontem, 18 de março, diz muito. Entre os bandidos apanhados pela polícia está uma mulher, bandida também. E foi bem filmada por um popular. Uma vergonha em pleno mês de março. Um péssimo exemplo. Certamente que nos próximos dias a polícia pronunciará sobre este caso. A polícia vai se pronunciar sobre este caso, nós temos fé. Mas vamos acompanhar este vídeo que já se tornou viral pelas redes sociais. Veja, está aqui. É este. É a moça que estava com o carro, que por um triz me matar também. Coitada é a vítima é que está aqui. Estava a ser sequestrada, o outro sequestrador está ali. Está aqui o outro, faltam 2. Pode dar para cá. Conseguimos agarrar a senhora, mas este. Mais uma vez a polícia agiu com prontidão. É assim que as coisas devem funcionar. Em plena luz do dia, rapto. Em plena luz do dia. Não. Para quê? Para fazer o quê? Para levarem a moça onde? Para quê? Está aqui. Está aqui o vídeo. E está aí a jovem. Está aí a jovem. Acusada de fazer parte dessa cúpula de bandidos, de marginais. Está aí o outro. Olha ela a tentar tapar o rosto, mas foi bem apanhada. E a polícia vai se pronunciar sobre este caso. Nós vamos saber concretamente quem são essas pessoas e o que de facto pretendiam fazer com a jovem que eles estavam a raptar. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Até já. Grande Yaya. Pois é, estamos de volta. Esta é a terceira e última parte do programa Porta-Voz do Povo. Zuela, meu povo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por estar aí com a sua família, acompanhar o nosso programa, o programa da família angolana. Muito obrigado mesmo. Vamos seguir. Na cidade do Lubango, província da Huila, chega a história de dois jovens estudantes de 19 anos de idade, que foram baleados na sequência de uma abordagem policial. O que aconteceu? Vamos acompanhar, vamos velar. Zela, por favor. Dois jovens estudantes de 19 anos de idade foram baleados na cidade do Lubango durante uma abordagem policial. O facto ocorreu esta quarta-feira na Avenida 4 de Fevereiro, quando a viatura em que seguiam as vítimas foi interceptada por uma descaracterizada com 2 indivíduos à paisana a bordo, sendo o automóvel atingido por vários tiros. Esta testemunha, que estava a bordo da viatura em que seguiam as vítimas, que estão a receber cuidados médicos no Hospital Central do Lubango, conta como tudo aconteceu. Passa uma viatura do nosso lado direito e bloqueia a via, com o intuito mesmo de bloqueia a via. Saem 2 senhores armados, com brincos, um deles estava com brincos, calção, chinelas. Primeiramente pareceu-me um assalto já, pelos valores que estávamos a levar na viatura e pelo facto da viatura ser nova. Com aquele medo, nós, os 3, o meu amigo que estava no volante, toma a iniciativa de tentar, mas aí já eles vieram, não deu nenhum disparo para avisar, não deu nenhum disparo para acalmar, foram tiros direitos à viatura.
Ele não tinha nenhuma identificação de policial, porque se nós soubéssemos que fosse policial, íamos parar, porque nós os três conduzimos. Os 2 jovens feridos estão internados no Hospital Central do Lubango, onde um deles foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Segundo o diretor do Banco de Urgências da Unidade Sanitária, ambos estão estáveis e fora de perigo. Realmente um dos jovens que levou o tiro da região lombar, este mereceu uma intervenção cirúrgica para se fazer uma avaliação um pouquinho mais avançada, para ver se tivesse ou não outras lesões a nível intraabdominal. Felizmente não foram encontradas outras lesões, né? Este doente está a nível do serviço de internamento na cirurgia geral, o outro jovem que está no serviço de neurocríticos. E nesse momento podemos dizer que são doentes que estão estáveis no momento. Os pais dos jovens baleados clamam por justiça para que os acusados sejam exemplarmente punidos pela abordagem violenta e desproporcional, já que as vítimas não representavam perigo. Não, justiça mesmo que seja feita aos tribunais, o próprio comandante provincial da polícia também que faça qualquer coisa. Nós, como mães, só pedimos isso. É mais uma dor que a sociedade está a ver. Hoje é o meu filho, amanhã vai ser o filho do jornalista, vai ser o filho de alguém. Então, é preciso encontrar mecanismo para que haja justiça. Essa gente deve arcar com as consequências para que situações dessa natureza não voltem a acontecer para estas famílias. A porta-voz do Comando Provincial da Polícia confirma a abordagem feita por um agente do Departamento de Ilícitos Penais que estava de folga em companhia do pai, um policial reformado, que teriam confundido a viatura dos jovens com uma outra envolvida em um crime. Renata Matos garante que os 2, pai e filho, já estão detidos e serão presentes ao Ministério Público para o competente processo-crime. Ocorreu um crime de ofensas graves à integridade física praticado por um cidadão nacional, por sinal efetivo da Polícia Nacional do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais. Os factos ocorreram quando o efetivo do DIP se encontrava de folga, porém na companhia do seu pai, que também é efetivo da Polícia Nacional já reformado, identificaram uma viatura na via pública que supostamente esteve envolvida num crime de roubo ocorrido na centralidade da Quilemba no dia 15 do mês em curso. Também damos nota de que o efetivo do DIP e o seu pai estão nesse momento detidos. O processo corre os seus trâmites legais e será remetido ao Ministério Público para os devidos efeitos. Olha, até quando é que nós vamos permitir que situações como estas ainda aconteçam? Nós passamos aqui no nosso programa, fruto daquilo que tinha sido então a apresentação da Polícia Nacional de um jovem conhecido, do marginal, conhecido como o Latom. Alguém perdeu a vida porque foi confundido também como sendo o Latom. E no Lubango aconteceu um caso parecido. 2 jovens perderam a vida porque foram confundidos. Estavam numa viatura onde este agente da polícia, acompanhado do seu pai, deduziram então que fosse o mesmo carro, que fossem as mesmas pessoas que praticaram o assalto numa das centralidades na província da Huila. Será que quando a polícia tem de agir nesse tipo de casos, não tem a certeza, não consulta os documentos, os dados, não consulta? É complicado. Isto assim é complicado. Vamos aos destaques do Girassol Jornal com a Manuela Costa. Manuela, boa noite, quinta-feira. Quais são os destaques do Girassol Jornal para hoje? Olá, Hilton, boa noite para si também. Vamos destacar neste Girassol Jornal de quinta-feira acidente de viação na Estrada Nacional 100. Restos mortais das 4 enfermeiras de Cabinda foram hoje a enterrar. Sentença do caso AGT, tribunal condenou a maioria dos arguidos a 9 anos de prisão efetiva. Apenas 3 foram absolvidos.
crime de homicídio na Huila, efetivo da Polícia Nacional condenado a 22 anos de prisão. Reforço da cooperação bilateral. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje o homólogo do Botsuana, que está de visita ao nosso país. Pelo menos 484 pessoas morreram de cólera neste ano em África, segundo a Agência de Saúde da União Africana. Tudo isso e muito mais, claramente, para trazermos em revista a partir das 19h45 neste Girassol Jornal. Ailton Fernandes. Obrigado, Manuela. Bom jornal. Às 19h45 estaremos todos atentos ao Girassol Jornal. Até já. Até já. Pois é, foram então os destaques do Girassol Jornal com a Manuela Costa. Já sabe que depois do Zuela tem o Fora do Ar, depois do Fora do Ar vem então o Girassol Jornal. Nós vamos agora seguir com o nosso programa. A Associação de Defesa do Consumidor afirma que 80% das garrafas de gás de cozinha comercializadas no mercado estão em fase de caducidade e 70% com problemas de vazamento. A informação surge numa altura em que aumenta o nível de preocupação no seio dos consumidores. O problema está igualmente associado à venda ilegal de redutores. Este é um assunto gravíssimo. Vamos acompanhar, por favor. Zuela. Para muitas famílias, a botija de gás é um item essencial no cotidiano. Nos últimos dias, têm-se multiplicado as reclamações de vazamento de gás doméstico. Apesar dos perigos que representa, muitos têm recorrido a práticas improvisadas, como, por exemplo, colocação de pedras por cima do redutor, como nos contam os consumidores Gilson Gola e Judite Gabriel. Utilizou o método de remover a borracha, verificar se estava devidamente colocada. Noutros casos também colocaram um sobrepeso na botija para que esse vazamento parasse. Por acaso parou sim. Não sabe que isso pode representar um outro perigo? Não sei. O gás estava a passar de tanta insistência de tentar introduzir a faca na botija para ver se o gás sai por si. Não deu certo, ok. Pegam a pedra, colocam. E a menina, ao ligar o gás, sem dar conta, a pedra não foi muito bem posicionada. É que se criou um incêndio. Cria trauma. É na qual que quando eu vou trocar o gás, eu troco, deixo mesmo arrefecer no meu regresso, vou pôr ligar. Se eu ver que vai passar dia seguinte, eu vou trocar. Em algumas lojas em que passamos, a realidade foi esta. Que para Arthur Coalemine, revendedor há mais de 18 anos, este borbulhar que se verifica nestas garrafas de gás indicam a existência de vazamento de líquido a partir da válvula, componente responsável por controlar o fluxo de gás no topo da botija. Essas garrafas estão a chegar agora da Sonangol. Descarregamos agora do caminhão. Então aqui as garrafas, como os senhores estão a ver as garrafas, estão sempre a sair gás. Por exemplo, esta aqui. Essa válvula é nova, então já torna mais boa em relação a essa, ela já é melhor que esta. Vou meter água aqui, eu meto água aqui na botija. Informais até mesmo fora dos postos de abastecimento de gás. E quando questionada, a vendedeira Susana Gaspar disse: o doutor também tem senhoras que venham vender. As senhoras do Kikolo compramos nas senhoras. O doutor é a 3.000 kwanza, nós vendemos já 4.000 e 3.500. O doutor com a mangueira 8.000 na loja. Sempre vais comprar 6.000. O coordenador da Associação de Defesa do Consumidor, Gilberto dos Santos, afirmou a existência de garrafas de gás com datas já vencidas, o que coloca em causa a segurança e a vida do consumidor final. No universo de 100 garrafas constatadas, 80% estão em fase já de caducidade. E no universo de 100 garrafas, pelo menos 70% destas garrafas estão em fase de vazamento de gás. Portanto, essa é uma situação que põe em causa a nossa segurança, viola aqui os direitos do consumidor, no ponto de vista da segurança, pois a Lei de Defesa do Consumidor determina que é proibido o fornecimento de bens ou serviços que, em condições de uso normal,
põe em causa a segurança e a vida dos consumidores. Gilberto dos Santos garante que medidas serão tomadas para a retirada, sobretudo, dos redutores comercializados nos mercados informais. Diversos modelos de contrafeitos de redutores que são comercializados no mercado informal põem em causa a nossa vida, porque estamos a falar de um produto muito sensível e se não levamos em consideração a perigosidade que ela apresenta, põe em causa não só o próprio consumidor que vai adquirir esse redutor falso, mas sim toda a sua vizinhança. Consumidores em Luanda mostram-se aflitos com o vazamento de gás butano, que é registrado constantemente, e a Associação de Defesa do Consumidor garante a intervenção das autoridades para a retirada, sobretudo, dos redutores utilizados nestas garrafas. Estas garrafas de gás butano, ou as botijas de gás, como falamos em casa, elas têm uma borracha preta. Chama-se Vedante. Estas borrachas pretas, o Vedante, estão aí para impedir então o vazamento do gás. Só que muitas destas garrafas já não têm. E às vezes não é só o Vedante, esta borracha preta. E chegam em casa, o redutor também já não está bom. E depois começamos a ter vazamentos de gás, começamos a ter outros problemas. Precisamos alertar a sociedade. Papá, mamã, antes de sair de casa, verifique estes aspectos da sua cozinha, da sua casa, porque pode estar a comprometer a sua saúde, a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família. Precisamos estar atentos. E agora, também precisam nos dizer o que devemos fazer quando a botija de gás, quando a garrafa de gás já é muito antiga. O que é que nós devemos fazer? Entregamos à representante, compramos uma outra, porque precisamos pensar na reciclagem também deste produto. Precisamos pensar. Está aqui um outro assunto para conversarmos. Por favor. Por favor mesmo. Nós terminamos assim mais uma edição do programa Zuela Meu Povo. Antes, deixa-me tirar aqui o meu rascunho para mandar cumprimentos ao casal Judice Kassuanda, é assim o nome do marido, Judice Kassuanda e Domingas Kassuanda. Estão hoje a completar 16 anos de casados. Bodas de Safira. Mas quem é? Não percebi. Manzanga Francisco, também Manzanga. Pois é, está hoje a completar mais um ano de vida, né? Irmão, familiar, amigo do Yaya, está de parabéns. Feliz aniversário aos casais. Paciência. O amor é preciso paciência. Hoje é o Dia do Pai. Nós não vamos embora sem falarmos mais uma vez da importância do pai na sociedade. Não saia daí porque vamos lhe dar a ver daqui a pouco a efeméride. Você sabe que a consciência é o único Deus verdadeiro de cada homem. Sobre ela descansa todo o ideal de inferno e paraíso. Nós voltamos amanhã com a mesma garra e o mesmo amor. Lelu Tondozuela, efeméride, por favor. Desempenham na vida dos filhos e da família. A celebração, que ocorre em diferentes datas ao redor do mundo, é tradicionalmente assinalada a 19 de março em vários países. Existem duas histórias sobre a origem do Dia do Pai. Numa delas, a origem da data é atribuída à americana Sonora Louise, filha de um militar que resolveu criar o Dia do Pai, motivada pela admiração que sentia pelo seu pai, William Jackson Smart. A celebração ficou conhecida nos Estados Unidos e, em 1972,
o presidente norte-americano Richard Nixon oficializou o Dia do Pai. No entanto, a homenagem de um filho ao seu pai na Babilônia também pode ter dado origem ao Dia do Pai. Isto aconteceu em 2000, quando um jovem rapaz de nome Elmeso escreveu uma mensagem numa placa de argila em que desejava saúde, felicidade e muitos anos de vida ao seu pai. O Dia do Pai é, assim, mais do que uma simples data comemorativa. É um momento de gratidão e reconhecimento por tudo aquilo que os pais representam. Um gesto de carinho, uma palavra de agradecimento ou um simples momento passado em família pode ter um significado profundo neste dia. Importa também lembrar que a paternidade não se define apenas pelos laços de sangue. Existem muitos homens que, através do cuidado, da orientação, do amor, assumem o papel de pai na vida de crianças e jovens. Avós, padrastos, tios ou outros familiares podem desempenhar funções fundamentais de apoio, proteção e referência. A todos os pais, feliz vosso dia!